prometendo aí mais implantes cerebrais. Vamos ver, é um mercado inovador, né? Tem bastante novidade, é um avanço tecnológico que até assusta um pouco, né? Vamos ver como isso fica, como a gente tem novidades sobre isso muito em breve. Assim que a gente tiver mais coisas, a gente traz para vocês na live das 19 horas. E brigadão aí para todo mundo que está marcando presença no chat. E já bora falar aqui sobre... Aliás, o pessoal que comentou que gosta do Pedro Parente também. Pois é, boa parte do mercado vê o nome dele como um nome positivo aí, né? Como um nome que fez um bom trabalho na Petrobras. E como eu falei, quinta-feira de costume, a gente tem um quadro aqui com a Suno Consultoria, a gente tem aquele momento que a gente traz um dos nossos profissionais aqui, um dos nossos consultores de investimento para falar com vocês. Hoje eu estou aqui com o Guilherme Puin, lá da Suno Consultoria, para falar um pouco mais e sanar as dúvidas de vocês. Tudo bem, Gui? Fala, Du, boa noite pessoal, é um prazer inenarrável estar aqui hoje no Suno Notícias, espero ajudar da melhor forma. Perfeito, brigadão aí por compartilhar os seus conhecimentos com essas quase 100 pessoas aí que estão assistindo a gente. A gente selecionou, como de costume, 3 perguntas aí para responder hoje. Antes disso, né, geralmente quando tem algumas perguntas pertinentes no chat, a gente traz aqui para responder na hora. E a Kátia fez uma pergunta que eu acho que é pertinente, que dá para a gente responder aqui, que talvez você aí com seus conhecimentos da consultoria você consiga contribuir. Ela perguntou se morando fora vale a pena investir aqui, né? Ela que provavelmente mora, sei lá, nos Estados Unidos, ou se dá para se expor ao Brasil também. Eu acho que aí tem aquela questão do círculo de competência também, porque às vezes a pessoa mora fora ou conhece mais os ativos do Brasil também. O que você pode ajudar com ela aí? O que você pode contribuir sobre essa pergunta? Olha, Kátia, boa noite. Acho que depende muito do seu objetivo de vida. Você tem a ideia de voltar para o Brasil em algum momento, ou você tem a ideia de ficar morando nos Estados Unidos? Mas, de todo modo, acho que a gente deve olhar para os investimentos como um todo, sempre ponderando a melhor alocação possível que a gente poderia fazer naquele momento, né? Então, tem um exemplo bem famoso, né, que existe uma fazenda aqui no Brasil que vale 5 milhões, uma nos Estados Unidos que vale 10 e uma na Europa que vale 7, né? E vamos levar em consideração que uma em real, uma em euro e outra em dólar, né? E todas geram o mesmo fluxo de caixa por ano. Vamos supor que 100 mil reais aqui no Brasil, nos Estados Unidos 100 mil dólares e na Europa 100 mil euros. Né? O bom investidor, né, com sempre aquele olhar, aquela percepção de empreendedor, ele vai alocar o capital sempre na melhor alocação possível, né? Vale lembrar que há um tempo atrás, né, na pandemia, inclusive, a gente acabou recomendando algumas ações da Argentina, né, uma empresa de shoppings na Argentina no momento de pandemia, né, e que de fato foi uma tese aí que se demonstrou muito vencedora ao longo do tempo. Mas o que eu poderia dizer para você é que vai de acordo com o seu perfil, de modo geral. Acho que sempre vale a diversificação é, de classes e geográfica também, e obviamente o Brasil ele segue sendo um dos países mais baratos do mundo em relação aos emergentes ou até mesmo aos países desenvolvidos, tá? Então eu consideraria pelo menos um pouquinho de exposição no Brasil, sim. Perfeito. Obrigadão aí, Gui, por responder as perguntas ao vivo. Se vocês tiverem mais algo aí pertinente, manda aí pra gente. E bora a gente responder as perguntas aí que o pessoal mandou pra gente antes da live de hoje, né? Que a gente sempre fala aí. Manda as suas perguntas no chat. Pode mandar nessa live, inclusive, para as próximas edições, né? Você que assistiu a live... você que assistiu essa live que depois que ela acabou não tem problema. E fica de olho no Instagram também, segue a gente do Suno Notícias nas redes sociais, que a gente sempre abre caixinha de perguntas por lá. Lembrando que os profissionais aqui com o Gui atendem uma gama seleta aí de clientes e vocês podem ter acesso aí aos serviços deles, né? São consultores, realmente é o cara que vai sentar com você para fazer uma carteira alinhada aos seus objetivos, né? Então não é uma carteira, simplesmente uma carteira recomendada, igual a gente tem nos serviços da Research, né? Que você vai olhar as recomendações e comprar as ações, né? Vai ser realmente um consultor que vai considerar ali o seu plano de vida, né? Como o próprio Gui citou aqui ao responder a pergunta, vai ponderar ali quanto que você quer tomar de risco, quais que são os seus objetivos, né? Se você quer, sei lá, né? O seu planejamento financeiro de longo prazo. Então, realmente um profissional que tem um atendimento personalizado. Tem link na bio aí, caso você queira ter acesso a esse tipo de serviço que a gente preparou especial para você que acompanha a gente aqui do Sono Notícias. E falando das perguntas de hoje, o Pedro Barbará mandou pra gente lá no Instagram, mandou na caixinha de perguntas o seguinte: o lucro da empresa sempre acompanha o preço da ação?
É uma ótima pergunta essa. Tem uma frase muito famosa, eu não lembro de quem é exatamente, mas ele fala o seguinte, que no curto prazo, o mercado ele é uma urna eleitoral, que não dá para saber o que, que vai sair dali, mas no longo prazo, o mercado é uma balança de precisão, né? Ou seja, o preço da ação, ele sempre vai corresponder com a capacidade que a empresa tem de aumentar os lucros. Isso quer dizer que vai ser rápido? Não. Até mesmo olhando aqui para o Brasil, como é uma bolsa que ela acaba sofrendo muito impacto em relação à macroeconomia e também em relação a comentários políticos, eu diria que as teses de crescimento, elas podem demorar mais para convergir para o valor justo delas. Então, a gente deveria ter um pouco mais de paciência com teses de crescimento ou small caps, por exemplo. Mas teses mais voltadas para dividendos, geralmente, ela vem para o valor justo um pouco mais rápido, tá? É mais fácil para o mercado conseguir chegar próximo ao valuation justo da companhia. Perfeito. Outra pergunta aqui, hoje tem mais de um Pedro que mandou perguntas. O Pedro Gertman perguntou: como investir em dólares? Uma pergunta bem generalista aí, acho que dá para você usar um pouco do seu expertise aí para como que vocês alocam aí a carteira dos clientes de vocês da consultoria quando a pessoa quer ter uma exposição em dólar, né? Fala, Pedro, boa noite. Olha, realmente, assim, dá para explorar várias vertentes, né? Acho que talvez a forma mais básica, olhando daqui do Brasil, seja você comprar o IVVB11, que é um índice que ele replica o S&P 500, que é a bolsa, né, com as 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos, e você já tem uma bela de uma exposição em dólar, né? Levando em consideração que de 8 a cada 10 gestores de fundo não conseguem bater o S&P, então eu diria que você já está na frente aí de 8 gestores extremamente profissionais e consegue tirar valor em cima disso, tá? Essa é uma forma. Uma outra forma seria você se expor em empresas de forma direta nos Estados Unidos, abrindo uma conta em uma corretora americana aqui do Brasil. Tem diversas corretoras que você em 5 minutos consegue abrir conta, inclusive até com chat em português, tá? Então é extremamente simples hoje em dia. E outra forma seria através de BDRs, né, que é você comprar uma empresa lá fora, porém com o lastro dela aqui no Brasil. Nesse caso em específico, você ainda fica exposto, de certa forma, à jurisprudência aqui do Brasil, a algum tipo de mudança de taxação envolvendo as BDRs, né? E acho que uma última saída. Existem empresas brasileiras, como o Du bem comentou sobre a Vale, por exemplo, que é uma empresa que tem basicamente 100% ou algo muito próximo disso da receita dela em dólar, né? Então, mesmo que você esteja comprando uma Vale, ou uma empresa de papel e celulose, ou uma empresa de petróleo aqui no Brasil, uma empresa brasileira, você está exposto ao dólar e se o Brasil for mal como um todo e o dólar subir, a empresa ela acaba lucrando mais e, sem dúvidas, pode pagar mais dividendos para você. Então eu diria que são essas as formas mais palatáveis assim de ter uma posição dolarizada. Perfeito. Para fechar aqui, terceira e última pergunta do dia. Aliás, eu dei mole que eu não anotei o nome específico, peço perdão aí para quem mandou na caixinha de perguntas, mas é uma pergunta que até tem bem um fit legal com o que vocês fazem de planejamento financeiro, que foi mandado o seguinte: tenho 45 anos e o meu patrimônio está na maior parte, né, alocado em ações. Eu devo diminuir o risco, e acredito que aqui seja falando de diminuir a fatia em ações também, né? Conforme a minha idade avança, e acho que é interessante falar, né, como que balanceia aí idade e risco para ser corrido aí dentro do portfólio. Bom, perfeito, Du. Que eu recomendaria? Geralmente, é recomendável que você, ao longo do tempo, diminua o risco dos seus investimentos conforme a sua idade vai avançando, né? Isso se deve ao princípio da alocação de ativos, que ela deve ajustar a sua composição da carteira de acordo com o seu horizonte de investimento e também com a sua tolerância ao risco. Então, eu teria algumas considerações nesse caso, tá? Acho que o primeiro ponto é levando em consideração o seu horizonte de investimentos. Como você tem 45 anos, você ainda tem um horizonte de investimentos de pelo menos 20, 30 anos, considerando a sua expectativa de vida e também a possibilidade de você precisar desses recursos na aposentadoria, né? Então, isso significa que você pode, né, manter uma alocação significativa em ações, né, algo que, em teoria, né, é de maior risco, mas começar a considerar uma transição gradual para ativos menos voláteis ao longo do tempo.
né? Então, essa seria a primeira consideração. A segunda é você entender a sua tolerância ao risco. Então, você deveria avaliar a sua capacidade e a sua disposição para lidar com o risco e a volatilidade no mercado. A capacidade, ela envolve a capacidade financeira. Eu tenho capacidade financeira para tomar mais risco agora? Né? E a disposição envolve você querer tomar esse risco. Né? Então, eu abro mão de maior segurança no curto prazo e um retorno, de certo modo, talvez mais previsível, para um retorno possivelmente maior no longo prazo. E esses dois fatores, sobre capacidade e disposição, eles variam muito de cada investidor. Às vezes eu tenho disposição, eu quero tomar risco, mas eu não tenho capacidade, e vice-versa. Né? Isso varia para cada investidor. Então, eu diria que, na medida que você se aproxima da aposentadoria, reduzir a exposição em ativos de maior risco para proteger o seu patrimônio que você já conseguiu acumular ao longo do tempo pode ser viável, tá? E aí, o terceiro ponto que eu entraria, que é extremamente importante, é a questão da diversificação. A diversificação ele ainda é o último almoço grátis no mercado financeiro. Né? Então, eu diria que. É, Olhando para a diversificação como um todo, é considerável você diversificar entre classes de ativos, como ações, fundos imobiliários ou até mesmo imóveis na prática, mas também olhar para a diversificação dentro de uma mesma classe, né? Então, dentro das ações você pode buscar uma diversificação geográfica, né? Como a gente comentou aqui, de ter uma exposição em dólar, ou até mesmo uma diversificação setorial. E acho que o quarto ponto é você reavaliar isso de uma forma regular, né? Então, a cada ano, olhar para o seu portfólio e entender se ele está atual com base no seu momento de vida, né? E em último cenário, seria você fazer o seu planejamento de aposentadoria, né? Então, se você ainda não fez, é aconselhável desenvolver um plano, né, de aposentadoria que leve em considerações as suas fontes de renda futura, como a sua previdência social, pensões, necessidade de gastos esperados na aposentadoria. Então, isso ajuda também a você a determinar qual alocação de ativos seria mais apropriada para você de acordo com o seu momento de vida. Então, em resumo, né, com 45 anos, você pode manter uma alocação significativamente alta em ações ainda, levando em consideração que você deve ter pelo menos mais 20 anos ali para acabar se aposentando, mas é prudente considerar uma redução gradual, né, nessa classe à medida que você se aproxima da sua aposentadoria. Né? Então, você consultar, por exemplo, um consultor de investimentos como eu, pode ajudar você a desenvolver uma estratégia de investimentos que seja extremamente personalizada para você e levando em consideração as suas circunstâncias específicas para os seus objetivos financeiros. Perfeito, então, brigadão aí, Guilherme, pela sua disponibilidade, por você ter esse tempinho aqui para sanar as perguntas do pessoal que acompanha a gente. Brigadão aí, viu? Imagine, eu que agradeço pelo convite, espero ter ajudado e espero ajudar sempre, tá? Isso aí, boa noite para você, brigadão aí pela sua participação. Até mais. Abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Então é isso, pessoal. Como falei, o Guilherme, como os outros profissionais da Suno Consultoria, estão sempre disponíveis aí para vocês, para fazer justamente esse planejamento aí personalizado que eu comentei, né? Sentar realmente aí com os clientes e alinhar aí o portfólio, como a gente falou aqui, teve perguntas sobre idade, né? A gente sabe que quando as coisas vão correndo, o mercado vai subindo, vai descendo, você tem essas dúvidas aí sobre quanto tem ações, quanto tem renda fixa. Todas essas dúvidas você não precisa se preocupar, porque se você tiver um consultor do seu lado, você vai ter alguém para te ajudar. Inclusive, os consultores respondem você no WhatsApp, né? É um profissional que vai ficar realmente aí do seu lado para tomar as decisões de investimento. Como eu falei, link na descrição desse vídeo aí para você ter acesso à Suno Consultoria.